Mas assim que isso quase não vem. Aqui só para complementar. Três vascaínos. Gosto pelas seleções, né? Eu fui lá, né? Eu sou baixado no Braga. Braga. Velho como a sete Braga. São duas cidades, né? Chamavam as escolas. Eu já disse boa noite a todos. Na literatura de Lúcio Cardoso, cujo cinquentenário de falecimento ocorre neste ano de 2018, Crônica da Casa Assassinada, publicada em 1959, é o ponto mais alto de uma obra composta também de Maleita, Salgueiro, A Luz no Subsolo e Dias Perdidos, além de novelas, teatro, cinema, tradução e poesia, e de um romance inacabado, O Viajante, editado póstumamente em 1973. Nas letras nacionais, é comum o leitor deparar com excelentes contadores de histórias que não dominam a técnica e primorosos estilistas que não têm o que contar. Lúcio Cardoso tinha o que contar e o fez de modo irretocável, principalmente ao nos conduzir pela chácara dos Menezes, o casarão decadente de uma família tradicional mineira que continua a viver na imaginação dos leitores, inclusive das novas gerações que tiverem a curiosidade e a fortuna de o visitar. Nesta noite, a visita será guiada por nossa associada Vera Lúcia de Oliveira, que se tem destacado nos últimos anos por luminosa e iluminadora participação nas quintas literárias da ANA. Logo em seguida, a exposição de Vera Lúcia, teremos no foyer deste auditório o lançamento de A Doceira da Casa da Ponte, de autoria de Sônia Helena de Camargo Cordeiro, outra querida e valorosa sócia da mais antiga entidade cultural privada da capital da República. Cabe ressaltar, por fim, que o novo livro de Sônia Helena resultou da ampliação de palestra com que nos brindou numa quinta literária de 2016 sobre a vida e a obra poética de sua ilustre conterrânea, Cora Coralina. Tem a palavra Vera Lúcia de Oliveira. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo, né? São meus amigos, felizes a todos. E como o Fábio já disse, nós estamos querendo homenagear, eu quero homenagear Lúcio Cardoso pelos 50 anos da morte dele, exatamente neste mês de setembro. E ele nasceu em agosto do ano de 1912, em Curvelo, Minas Gerais, e foi levado bebê ainda, com 2 aninhos, para Belo Horizonte. E a família morou lá, ele até com 11 anos de idade, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, de onde nunca mais saíram. Mas ele foi mandado de volta no ano seguinte, aos 12 anos, para estudar no Colégio Arnaldo. E ele estudou, fez o ensino médio, eu penso, voltou para o Rio com 17 anos de idade. Nunca mais saiu do Rio de Janeiro. Então ele tinha uma relação de amor e ódio com Minas e escreveu esses romances sobre cidades sertanejas e sobre o modo de vida de Minas Gerais. Então eu pus essa foto dele aí com a querida Lizia que fez para mim, e eu dei um título especial ao meu trabalho, Eros e Tânatos, Amor e Morte em Crônica da Casa Assassinada de Lúcio Cardoso. Então nós vamos ver os livros dele, o Fábio já mencionou, né? Nós só vamos mostrar, né, que
falar nada, porque eu tenho um tempo aqui precioso para a Casa Assassinada. Olhem as datas. Ele começou a escrever em 34, Salgueiro 35, Luz do Subsolo 36, O Viajante 41. Olha agora uma curiosidade. Dias Perdidos, que é muito bom, é um pouco melancólico, bastante autobiográfico, é de 43. E ele só foi publicar outro romance, que é a sua obra-prima, Crônica da Casa Assassinada, em 59. Aí o que ele fez nesse tempo todo? Fez muita tradução, foi grande tradutor. Ele é muito elogiado a tradução dele de Orgulho e Preconceito, o livro da Jane Austen. Ele traduziu Drácula, ele traduziu o livro de Jó. Tem uma pilha de traduções muito elogiadas. Ele escreveu teatro, novelas, estão aí os títulos, poesia, né? Muito bom poeta. Eu notei que a poesia dele tem a mesma densidade da prosa, uma poesia pesada. Teatro, era um homem de teatro, né? Ele trabalhou, dirigiu, fez tudo. E escreveu os diários. Esses diários completos são muito, muito elogiados e muito estudados. E depois, adaptações para o cinema, uma série de histórias. Ele era apaixonado por cinema e muitos dos seus livros viraram filmes, inclusive a Crônica da Casa Assassinada. E em 1962 ele sofreu um derrame, um AVC, e ficou paralisado. Em lado direito, totalmente paralisado. E ele era destro, escrevia com essa mão. Então ele teve que reaprender a utilizar a mão, mas a esquerda. E aí se tornou um pintor. Uma pintura excelente, muito elogiada, fez exposições. Então ele é um artista completo, né? Então é um dos grandes artistas que nós temos no Brasil. E eu acho que a gente sempre tem que homenagear para que todos conheçam e que a memória dele fique viva, né? E a primeira vez que eu li Crônica da Casa Assassinada, eu fiquei tão impressionada com o livro. Eu estudava na universidade, na UNB, eu tinha 22 anos, e fiquei muito impactada e guardei na minha cabeça algumas imagens, metáforas. Depois reli e agora eu falei, não, agora eu tenho que escrever alguma coisa para homenagear o autor, né? Então, nós vamos ver mais uma coisa importante aqui. A capa do livro, que é este livro aqui eu trouxe, eu mesmo, 500 e poucas páginas. Se eu pensar em escrever um romance desse, olha o fôlego, 508 páginas, um livro denso. Ninguém consegue ler esse livro rapidamente. Se disser que está lendo, eu não vou acreditar. Cada palavra, cada frase é um tropeção. A gente tem que parar e refletir, para pensar. Então, essa é a capa desse. É até uma edição comemorativa, essa aqui. E aqui é o mapa. É a planta da chácara que ele mesmo fez, que vem em toda a primeira página do livro. Aqui, ó, está em todos os livros, para o leitor acompanhar, dar uma olhada, né? O casarão, a chácara, os quartos dos 3 irmãos, e tem o nome deles lá, está ruim de ler, e os jardins. Então, eles eram donos, era um pequeno feudo, né? Eles tinham muitas fazendas, lá em cima tem a fazenda do Baú, eles tinham essa propriedade lá. Então, vamos lá, o que eu escrevi para vocês e espero que vocês gostem. A Casa dos Menezes tinha piano e governanta estrangeira, inglesa talvez, porque quando chegou para ensinar inglês ao caçula da família, muito jovem ainda, Beth só portava uma maleta, um guarda-chuva e muita discrição. A Casa dos Menezes era uma casa fechada em si mesma, que ignorava o mundo exterior. Os Menezes jamais abriam as janelas. Nem o mais ousado raio de sol conseguia penetrar nesse mundo de sombras, silêncio e solidão. Herdeiros de uma tradição implacável que os mantinha prisioneiros do nome da família e de si mesmos, viviam no mais absoluto recolhimento, hermeticamente fechados. Então vejam o casarão, eles nunca abriam as cortinas. Os 3 irmãos
irmãos, Demétrio, o mais velho, Valdo, o do meio, e Timóteo, o caçula, herdeiros de uma pequena fortuna deixada pela mãe, como legítimos representantes da classe ociosa de que fala Thorsten Veblen, colhiam onde não haviam plantado, ou seja, viviam de renda. Viam, no entanto, a fortuna escorrer por entre os dedos e nada faziam, assistindo à própria decadência como Nero ao incêndio de Roma. Preocupados com o nome, arraigados visceralmente àquela terra, pareciam essas árvores de raízes profundas, um centenário tamboril, que são arrancadas por uma tempestade tremenda. E a tempestade aconteceu. A chegada de Nina, mulher de beleza extraordinária, que mudaria a vida da família. O casamento com o Valdo a tornaria uma lenda viva para a gente de Vila Velha, pequeno povoado vizinho à Chácara dos Menezes, no sul de Minas Gerais. Com a presença de Nina, a casa reviveu o brilho de outrora. Os jantares em que a louça, os cristais e a melhor prataria reluziam como o céu estrelado de junho, para o espanto dos empregados. No entanto, esse esplendor foi o canto do cisne, a valsa do adeus, pois aquilo não poderia mesmo durar, uma vez que as tormentas provocadas pela inquieta Nina eram uma corredeira morro abaixo. Ninguém podia refrear, pois eram pulsões de Eros, que é pulsão de vida, e Thanatos, pulsão de morte, segundo a psicanálise de Freud. Nina, dama das violetas, também dama das camélias e Emma Bovary amalgamadas, era adorada pelos homens e invejada pelas mulheres. Cheia de vida, sofrida, humilhada, sádica, caprichosa, má, temperamental, difícil, frágil e sem limites. Tudo isso era a belíssima Nina. Era também a ousada Lola Montez e todas as mulheres da literatura e do mundo. Se fosse retratada por Dante, com certeza estaria no segundo círculo do inferno, o dos luxuriosos, no Vale dos Ventos, arrastados pelo turbilhão das paixões, como Cleópatra e Helena de Troia. Como não podia suportar o tédio, o ambiente sufocante da tradição da Chácara dos Menezes, Nina parte de volta para o Rio de Janeiro. Mas não vai só. Leva no ventre um rebento dos Menezes que ela irá rejeitar como se fosse uma maldição. Após 15 anos, no entanto, ela retorna à casa da família. Foi uma longa separação. Valdo, que não a queria de volta, por comiseração a aceita, pois ela dissera estar passando por muitas dificuldades e que estava doente. E Valdo fica muito perturbado em sua presença. O amor e o desejo ainda estavam vivos e fortes no seu coração e no seu sangue. Assim se constrói a trama do livro. Uma mulher que vem de longe e deixa suas marcas em uma família inteira. Crônica da Casa Assassinada é um livro perturbador, assustador. Assustador no sentido de Dostoiévski, no sentido de mostrar o ser humano no seu limite, entre forças poderosas e opostas que o conduzem tanto à vida quanto à morte. É um livro sobre amor e morte, Eros e Thanatos, forças inconscientes que governam a natureza humana, que fazem o homem cometer todos os crimes, que o levam também às regiões mais sublimes da alma. É, sobretudo, um livro sobre o pecado, que torna o homem verdadeiramente humano. Lúcio Cardoso traz audaciosamente os temas da religião e da sexualidade que são considerados tabus, que mexem com o leitor, como o possível incesto de Nina e André e ainda o sobrenatural. É a força poderosa do sangue, do parentesco, do atavismo. É um romance transgressor que tira o leitor de seu conforto, da tranquilidade de suas certezas, que
explicações sobre o bem e o mal, a virtude e o erro. Como não se impressionar com a fala do padre Justino, personagem que nos desconcerta ao dizer que o diabo é a paz, é a casa sólida assentada sobre fortes paredes que enclausuram seus moradores sobre a tradição, não deixando fenda para que se veja o céu. O pecado mora, portanto, dentro da casa, não ao lado. E o inferno está entre as quatro paredes do quarto de cada um de seus habitantes. São eles mesmos e não os outros. Podemos dizer que, para o padre Justino, o diabo não é aquele ser horrendo que está no teto das catedrais medievais da Europa, mas a imobilidade que reina naquela chácara onde o tempo parou, naquele conforto, naquela garantia de quem dá esmolas à igreja. Não há paz naquela casa, há acomodação. E Deus, diz ele, é acontecimento e revelação. Como supor um movimento estático, um ser de inércia e de apaziguamento? Sua lei é a da tempestade e não da calma. Olha, o padre Justino, gente, é uma das personagens mais importantes que eu já li, que eu já conheci na minha vida. Sabe, a fala dele, ele é tão humilde, ele é um pároco, ele é um padre bom, humilde e muito, muito generoso com as pessoas. Ele não julga ninguém, ele aceita os pecados das pessoas. Então, a fala dele é tão forte que, é claro, se nós ficássemos aqui muitas horas, poderíamos ler muitas páginas do padre Justino. Então, ele desconcerta a gente ao dizer que a paz é a acomodação. Isso não é, sabe, que Deus está no vento, na tempestade e não na calma. E a família se isolou. Então, dizer isso, criticar o modo de vida de Minas Gerais, seu estado natal, tão religioso, não deixa de ser uma grande provocação do autor Lúcio Cardoso. E foi. Ele arrumou muitos inimigos por lá, ele criticou a tradição, tudo, né, nesse livro. Lúcio constrói o seu romance de forma circular, um verdadeiro quebra-cabeças. É outro motivo que a pessoa não consegue ler depressa, sabe? Não se perde. Pois a leitura se inicia pelo fim da ação, a morte de Nina. Mais uma vez, vale ressaltar a grande coragem e segurança do autor ao começar uma história pelo clímax, a morte da protagonista. Nas primeiras linhas do livro, já estamos diante de Nina morta na casa dos Menezes. Isso exige do autor que mantenha o mesmo nível de tensão até o fim, o que no seu caso não deve ter sido fácil, considerando a grande extensão do romance. Né? Para quem chegou aí depois, eu mostrei aqui, ó, o livro de 508 páginas. Então ele escreve dando já o clímax da história na primeira página. Então você fica, o que ele vai me contar mais, né? Mas ele conseguiu. Reservou a cena mais impactante para o desfecho da história. A aparição, não há outro termo, de Timóteo, que era o irmão caçula, no velório de Nina, como veremos adiante. Ao começar com a morte de Nina, relatada por André em seu diário, o autor instiga o leitor a querer desvendar os segredos ocultos, a razão do amor louco de um filho pela mãe. André, em data incompleta, 18 de 1900, e começa perguntando: meu Deus, que é a morte? Numa indagação ante a brutal morte de Nina, tão brutal e positiva, tão arrancada do fundo como uma planta nova extirpada da terra, tão injusta na violência de sua agressão. A primeira vez que eu li, eu disse a vocês que eu li, eu tinha 22 anos, eu nunca esqueci essa imagem. Uma pessoa jovem, morta, é como arrancar uma planta que vem com raiz e tudo. Então é uma coisa brutal, né? Ele usa uma linguagem que as imagens são todas de natureza. Sabe, é outro campo, deve ter pesquisado já demais isso, o campo semântico que ele trabalha. É tudo da natureza, terra, planta, árvore, água, céu, sol, chão, bicho, né?
como um caldeirão já tirado do fogo, mas em cujo fundo ainda fervem e fumegam detritos em mistura. Diz o André, ver a Nina morta foi como uma planta arrancada. E olhando-a morta, ele ainda sentia amor por ela. Ele diz que é como se tira uma panela do fogo e ela continua fervendo fora do fogo. É um amor que não passa, né? O livro poderia também chamar-se Crônica de uma morte anunciada, ou ainda Crônica de um amor louco, parafraseando os clássicos Garcia Marques e Bukowski. Assim, a narrativa se faz num tempo passado, de lembranças, tempo psicológico, pois o jovem André vê Nina morta e relembra o passado, e tempos depois relembra a morte dela também. Há 2 passados no livro, né? A gente está lendo, a gente não sabe. E depois vem mais surpresa. Eu posso dizer aqui o que eu quiser para vocês, que nada vai tirar a graça da leitura. O livro é uma obra muito complexa, muito rica. E a narrativa segue alternando os narradores. André com seus diários, Nina em cartas a Baldo e ao coronel Amadeu Gonçalves, o farmacêutico Aurélio dos Santos com suas narrativas, os diários de Betty, as narrativas do médico, as confissões de Ana, as cartas de Valdo Menezes, as narrativas do padre Justino, os depoimentos de Valdo e do coronel e o livro de memórias de Timóteo. Esses os narradores que constroem a história, que vai e vem formando no final um grande caleidoscópio em que somente o leitor sabe de todos os acontecimentos. Não há um juízo determinante na história. Há subjetividades, pontos de vista diversos, a cuja visão total só o leitor pode ter acesso. Todos os narradores são igualmente importantes. Assim como o elo mais fraco e o mais forte tem a mesma força numa corrente. No entanto, é de Nina que todos falam. Ela é a protagonista de todos os acontecimentos. Todos giram em torno dela como os planetas em torno do Sol. Nina, de beleza esplendorosa, irradiando o bem e o mal por onde passa. Um ser marcado pela solidão, tristeza e, sobretudo, pela fatalidade do destino. Um ser trágico. Lúcio Cardoso nos leva longe demais nesse romance, nessa viagem dolorosa do si ao si mesmo, nesse mergulho no que há de mais fundo na psique. Leva-nos a comer o pão da dor e a beber o vinho da miséria humana. As personagens são quase todas esféricas, o que significa que são mostradas em 3 dimensões, em toda a sua complexidade psicológica, evidenciando tanto o seu lado positivo quanto negativo. Assim temos, por exemplo, o padre bondoso e angustiado que parece blasfemar, e o médico humano e metafísico que vê a vida carregada de mistério. Há nesse livro 2 tempos, o da ação e o da narração. O da ação segue o tempo cronológico, o da narração, o capricho do autor. Como alguém que acha mais interessante misturar as cartas do baralho, as figuras do quebra-cabeça, para depois ir reconstruindo devagar a figura, para gerar mais tensão, privilegiando o suspense. Assim, para compreendermos a narrativa, vamos retomá-la linearmente, começando pela juventude de Nina, no Rio de Janeiro, cuidando do pai doente, preso numa cadeira de rodas, numa habitação pobre, sem nenhum tipo de conforto. Pobres, pai e filha, são visitados regularmente pelo amigo coronel, colega de farda, homem de alguma posse que, como quase todos no livro, tem o seu lado bom e mau com a mesma intensidade. O coronel, em seu lado mau, chama a atenção pelo sadismo. É um homem que sente prazer em torturar o pai de Nina, contando-lhe histórias cujo final ele sempre adia. É um Sherazade do mal. O pobre ouvinte implora-lhe que termine a história, sempre dos colegas do quartel, mas ele vai embora sem terminá-la.
não contente com sua maldade, resolve jogar a dinheiro com o pobre homem. Como perde sempre, o pai de Nina é obrigado a se desfazer de todos os pertences, os poucos que ainda restam no pequeno quarto onde moram. Dessa forma, o pobre homem masoquista vai se tornando cada vez mais vítima da chantagem psicológica do coronel. E Nina assiste a tudo. Seria ela o pagamento final ao coronel? O que fazer? É nesse momento que Valdo surge em sua vida. Estava no Rio de Janeiro, na rua, quando avistou uma mulher lindíssima, pálida, com cabelos ruivos, e passou a segui-la como que hipnotizado. Aborda-a finalmente, e ali se inicia a história do amor, do casamento e da mudança de Nina para a chácara dos Menezes. A vida, boa inicialmente, foi perturbada fortemente pela chegada do jovem jardineiro português, belo rapaz chamado Alberto, que despertaria a mais profunda paixão em Nina e em Ana, a concunhada apagada. Nina não se deixou prender. Como no poema do Cavafis, foi e bebeu os vinhos fortes do prazer. Como a dama das violetas que era, pois adorava essas flores, viveu seu amor à sombra. De madrugada, enquanto a casa dormia, ela amava Alberto, profundamente apaixonado por ela. O Alberto morava ali numa casinha ali embaixo, que não sei se dá bem para ver, no canto. Tem uma casinha ali, ó, bem no meio da... E ela saía de madrugada da casa e descia e vinha, né? Então ela ia... Era uma casa para empregados, assim. Mas a Ana desconfiou. Sob a vigilância de Ana, que, despeitada e preterida pelo moço bonito, ela que era um poço de mágoa, rancor e ressentimento. Então a Ana também se apaixonou por ele e ficou muito, muito zangada, né? Porque ele não dava bola para ela, né? Para Ana. Coincidentemente, Nina percebe que está grávida e pensa em fugir daquele amor louco, voltando para o Rio de Janeiro. Assim, mas Ana, que no encontro forjado por ela com Alberto, se joga em seus braços, forçando-o, é preciso dizer, a amá-la. Ela, que estava casada havia algum tempo, né, com Demetrio, sem filhos, não demora a perceber que está grávida. Aí, então, o que acontece? As duas ficaram grávidas. Então, a Nina era corajosa, só fazia o que ela queria. Ninguém mandava na Nina. Ela decretou para o marido que ia embora. E ele não sabia, na verdade, ela disse que estava e que ia ter o filho no Rio. E a Ana estava grávida e ninguém podia saber. Ela inventou uma história de que iria cuidar da Nina e trazer o bebê para a casa da família, porque o Valdo queria o filho. Então, assim fizeram. A Ana vai para o Rio e não diz para a Nina. Ficou lá alguns meses escondida, em pensão e tal. E é para considerar que a história, o tempo cronológico, deve ser nos anos 40, por aí. Então, não havia comunicação fácil. Então, ninguém sabia o que elas estavam fazendo lá, né? Então, a Ana fica quieta, tem o filho, vai procurar Nina e diz, mas não deixa a Nina saber que ela tem o filho. A Nina diz assim, o meu filho eu deixei no hospital para adoção. Aí a história ficou perfeita, né? Assim a situação fica perfeita, pois Ana volta à casa da família com o próprio filho, dizendo, no entanto, que era o filho de Nina e Valdo. Na verdade, era o filho dela, Ana e Alberto. Mas ninguém jamais saberá disso. Essa verdade sobre o nascimento de André, nome do menino, ficará soterrada e morrerá com Ana. É só Ana e o leitor, sabe? Ela teve a coragem de mentir para todos, para encobrir sua falta, e não teve nenhum carinho para com André em toda a sua vida, para não chamar a atenção, relegando-o simplesmente. Depois da partida de Nina, Alberto percebe que sua vida perdera todo o sentido e se mata. Então há um suicídio na chácara, que é o André, né, que ele não queria mais viver sem a Nina. Era uma paixão louca mesmo. Num dos momentos mais dramáticos da história, quando ele ainda está agonizando e vem a morrer,
Ana pede, implora ao padre Justino que o ressuscite. Ela implora pela vida dele. Relembra ao padre que na Bíblia Jesus ressuscitou Lázaro. O diálogo é fortíssimo. Ela desesperada, exigindo que o padre ressuscite o rapaz. Então, o Lúcio Cardoso tem essa ligação forte com histórias bíblicas, com a religiosidade, ele era muito culto. Então, os diálogos são muito, muito importantes e muito profundos. Ela exige dele um milagre. Ana sofre e parte dela morre com aquele amor louco. Assim, André, criado de modo solitário, quase selvagem, ignora todas as leis. Ele era solto. Quem o educou foi a Beth, a governanta. Então ninguém ligava para ele. E ainda adolescente, se apaixona por Nina, quando ela volta para a chácara. Lembre-se de que ela volta 15 anos depois. Ele está com 15 anos, um adolescente. E Nina, não se identificando como sua mãe, por falta do instinto materno e porque não o criara, sequer o conhecia, não sente nenhum pudor, nenhuma culpa em se tornar sua amante, atraídos como um imã um pelo outro. Assim, a despudorada Nina vai seguir a sua vida comandada por Eros, a pulsão de vida em busca do prazer. Essa história terrível se encaminha para a destruição de todos infelizes. Vamos descobrir a grande paixão do cunhado Demétrio por Nina. Então, ele também era apaixonado por ela, daí a gente vai descobrir isso. Este que um dia comprou um revólver e deixou como um convite para o irmão Valdo se matar, o que quase aconteceu. Ele deixou de um modo, ele sabia que o Valdo estava muito desesperado, que estava sofrendo muito, ele comprou o revólver do farmacêutico e deixou um lugar bem estratégico. E o irmão atentou contra a vida, só que não morreu. E um dia o Demétrio se jogou aos pés de Nina, num desespero, implorando-lhe o amor, e gritou o seu nome certa tarde. Aí diz a Nina, como se do fundo dele subisse de um jato a água estagnada e preta da sua paixão. As pupilas de um louco, de um homem com sede e fome, sem coragem de tocar no alimento que se achava diante dele. Então é um desejo tantálico, né? Então a Nina está na sua frente e ele não pode tocá-la. Né? Então ele está vendo o alimento e morto de fome e de amor. Isso diz Nina em carta a Valdo. E Demétrio sofre calado até a morte dela, quando dará o segundo grito, na verdade um uivo. Vamos descobrir ainda que Nina se sente atraída por André, jovem, louro e belo como Deus Apolo, pois ele tinha os traços do Alberto, o jardineiro de sua paixão avassaladora. E sabe, no fundo, que ele não é filho dela. O trágico, porém, é que André acredita ser seu filho, como todos pensávamos. Mas ele não vê imoralidade no fato de amar a mãe como mulher, pois para ele a ligação de ambos é umbilical, uma vez que não romperam o cordão, pois estão ligados de modo visceral, e ele necessita voltar ao útero materno onde foi concebido. Explico, diz ele, se me for possível. Eu não existia, era apenas o componente de uma aliança esfacelada e sem sentido. E quem jazia estendida sobre aquelas cobertas não era ela, era eu, um eu difuso, separado em luta contra a escuridão e o terror, mas que ainda assim representava o mais vivo e o mais importante de mim mesmo. Então, o Lúcio Cardoso aqui está falando de coisas míticas, né, de separação, como a gente lê na mitologia. Um Deus foi feito à perna do outro, e com a mãe e tudo. Então, ele vai ter um alcance muito... Vemos aqui a angústia arcaica do abandono, pois André, isso já é psicanálise, viu, gente? Pois André fora criado sem mãe. Logo havia esse sentimento inconsciente de estar perdido. E não se identificava com Valdo, o pai que ele conhecia. Né? Ele diz para o pai coisas terríveis, né? Porque a identificação é um laço emocional que liga um ser ao outro. Mas para André, Valdo não era um modelo a ser seguido.
que não o influenciava em nada. Na verdade, não queria ser como ele. Diferentemente do jovem Édipo da tragédia grega, que foge da mulher que conhecia como sua mãe para não incorrer no incesto, André se joga nos braços da mulher que ele acredita ser sua mãe. Olha só que coisa, né? Um Édipo às avessas. E Ana, que sabia da verdade dos fatos, cala-se. Exerce a sua maldade, a sua vingança, que chamaremos de mítica. Quer vingar-se de Nina, quer o seu desaparecimento, até que não reste vestígio de sua existência, que seja esquecida como se nunca tivesse esquecido. Ela pede a Deus que esqueça Nina, que ela vire uma poeira das estrelas. Sabe? Então é um ódio terrível, um despeito, né? Isso mostra a intensidade de sua inveja, do seu despeito, da sua raiva, mais do que a sua capacidade de amar o próprio filho. O seu ressentimento advém do fato de se achar com muitas qualidades que não são percebidas ou admiradas pelos outros. E com o passar do tempo, no seu casamento sem graça e com a chegada de Nina, ela pôde constatar a sua insignificância. E se tornou um pote até aqui de mágoa, como diz a canção do Chico. Ela inveja, rancor, ódio, né? Sim, que ela sentia pelo outro. Então, eu fiz essa exposição até aqui do relacionamento deles, como foi a narrativa, né? E quis privilegiar agora algo que me chamou muita atenção no livro: os vestidos que todas as moças, as mulheres usam. Eu chamei de o caso dos vestidos. Nessa narrativa perturbadora, merecem atenção especial os vestidos das mulheres. Ana, com seus vestidos escuros e sapatos surrados, Bete, com seu uniforme de governanta, era quase invisível também. Todo o esplendor feminino, porém, estava reservado para a bela Nina, que, em tudo, lembra Emma Bovary, com seu bom gosto e até exagero. Nina era uma explosão de Eros, uma potência de vida no sentido nietzscheano. Vivendo no campo, ainda assim fazia vir caixas e caixas de vestidos e chapéus deslumbrantes. Olha para onde é que ela usava. Dentro daquela casa. Causando pasmo aos moradores da pequena Vila Velha. Os habitantes do vilarejo só a viam quando ela viajava. Ela chegava, pegava o trem, tinha um trem lá, e ela chegava. Era igualzinha a Emma Bovary, sabe? Não vi, com aqueles chapéus, aqueles vestidos de seda. Então todo mundo ficava muito impressionado com ela. Narcísica ao extremo, consciente do efeito que causava ao redor de si, ao olhar o rico vestido vermelho, lembrou-se do quanto era admirada e adorada nos cassinos do Rio de Janeiro. Vestia-se com esmero, numa tentativa talvez de compensar o passado de miséria. A roupa tinha nela dupla função: cobrir ricamente o corpo no tempo presente de riqueza e encobrir o tempo de pobreza, escondendo-a de si mesma, negando o passado. Mas os vestidos que merecem mais atenção são os que usa Timóteo. Sim, ele só se vestia com os vestidos da falecida mãe Malvina. Vestia-se com sua roupa, pensando nós, para ocupar o seu lugar, para negar a sua ausência, negar a sua morte. Ele era, portanto, a mãe revivida. Ele e a mãe amalgamados pelos vestidos, como André e Nina pelo cordão umbilical e pelo batom que pateticamente ele usava. O Timóteo é o caçudo, né? Aqui pensamos também, me ocorreu isso, né? Pensei no Barão de Charlize, o personagem prussiano, pois ambos, Timóteo e Charlize, vão igualmente do ridículo ao sublime humano. Ambos encarnam a virtude e os vícios de sua estirpe, alinhando qualidades morais estranhamente compatíveis com uma espécie de loucura e crueldade. A diferença, porém, é que Charlize exercia livremente a sua homossexualidade em Paris, ao passo que Timóteo fora trancafiado no seu quarto, na chácara, por ordem dos dois irmãos e também por vontade própria. Jamais saía desse quarto,
onde ia apodrecendo aos poucos, com roupas de mulher, vestido para morrer. Se Charlize, com suas faces coloridas pelo pó de arroz, parece o grande inquisidor de El Greco, Timóteo, com seu batom, lembra as prostitutas de Toulouse. Ou ainda, na descrição de Betty, a gordura que o fazia aparecer com o esplendor de uma boneca enorme, mal trabalhada pelas mãos de um oleiro, amolentado pela preguiça. Aqui, Lúcio Cardoso se iguala a Proust num nível de arte que poucos poderão atingir. Nina e Timóteo ficaram muito amigos e viviam entre rendas e paetês. Julgado e condenado pelos irmãos, só encontra apoio na cunhada Nina, única luz que iluminou por curto tempo sua vida triste de artista, pois no fundo era um artista, a vida só lhe interessava pelo lado estético. O isolamento no seu quarto jaula tornou-o a aberração da família, e a bebida fez o resto. Tornou-o um morto-vivo, doente, deformado e tragicamente solitário. Não há como não se compadecer do seu triste destino. Timóteo era prisioneiro, talvez, né, de uma fase do desenvolvimento psicossocial, sexual, que Freud chama de fase pré-edipiana. Acho que todo mundo viu o filme Psicose, e o Bates é fixado na fase pré-edipiana. Ele é a mãe, né? Então, ele tem um apego muito grande, tanto o menino quanto a menina, até mais ou menos 3 anos de idade, pela mãe. Mas Timóteo não sabia disso. E explicava o seu psiquismo, o seu funcionamento como hereditário, o que chamou de as puras vozes do sangue, acrescentando: sou dominado pelo espírito de Maria Sinhá. Maria Sinhá vestia-se de homem, fazia longos estirões a cavalo. Ainda ele vai contar a história da Maria Sinhá, que é tia-avó dele. Era uma mulher que se vestia de homem e tinha mais força, mais coragem, e era má, batia, né, surrava os escravos. E então ele diz que ele recebeu o espírito de Maria Sinhá. E nesse romance extraordinário, em que Lúcio Cardoso explora toda a complexidade da alma humana, ele nos dá um índice do que fará Timóteo. Um dia eu me libertarei do medo que me retém e mostrarei a eles, ao mundo, quem na verdade eu sou. Isto acontecerá no instante exato em que o último dos Menezes deixar pender o braço num gesto de covardia. Só aí terei forças para gritar: estão vendo? Tudo que desprezaram em mim é sangue dos Menezes. Para Timóteo, o essencial no mundo é a verdade, que não se inventa, seja ela grotesca como for. E diz a magnífica frase: a verdade é uma ciência solitária. Ao saber dos médicos que estava condenada à morte por um câncer, Nina, em segredo, faz suas últimas despedidas. A cena principal que destacamos aqui é a queima dos vestidos. Faz um monte com eles e ateia fogo, para espanto de Betty, que não compreende o seu gesto. Foi como queimar os próprios navios. Deu adeus à vida simbolicamente, ou seja, destruindo o que fora o seu glamour, a sua beleza. Tudo cinzas agora, despindo-se para a morte, que a pegou literalmente nua, enrolada no lençol, assim exposta na mesa da sala dos Menezes. A sala está bem grande ali, né? Fizeram uma mesa, tinha uma mesa de jantar, e ela ficou lá enrolada no lençol. A cena da morte de Nina é uma página da mais alta arte em que a literatura evoca a vida e não a imita ou falseia. É algo pungente que leva o leitor ao lugar mais profundo de sua emoção e compaixão, o pathos. Essa passagem é um instante profundo. Assim que Nina acaba de morrer, Demétrio, num arroubo de loucura, retira o que resta das roupas dela do guarda-roupa e joga-as no chão de forma bruta.
Ao ver o belíssimo vestido verde, Valdo tenta arrancá-lo das mãos do irmão para salvá-lo da destruição. Percebe-se que Demétrio, em sua fúria, deseja livrar-se de sua presença, de suas lembranças, do fetiche, como exorcizando o mal que ela lhe fizera, ou vingando-se dela por tê-lo abandonado, fugindo da vida. Quer apagar as lembranças. Valdo briga com ele para salvar os magníficos vestidos da amada. Lutam ao lado da morta até a exaustão de Demétrio, mais velho e fragilizado. Olha como é esse livro. Ela acabou de morrer, ainda estava no quarto, e os dois rolando, brigando lá, puxando o vestido um na mão do outro, né? Então, é uma cena de muita intensidade dramática, parece cena de filme, sei lá, de Pasolini, né? Aqueles muito fortes, que fazem coisas assim, que a gente fica até, sabe, impressionado, né, com a intensidade. E como se não bastasse, para escandalizar, assassinar de vez a casa dos Menezes, surge Timóteo, trazido em uma rede por 3 negros da casa, como um pachá, um gênio patético que escapou da garrafa, um rei impotente de um país que só chove para lembrar da Dileira. Agora está a Nina na mesa da sala. O pessoal da cidade achou uma boa ocasião de ir lá bisbilhotar e ver a casa, a sala cheia de gente. Entra Timóteo, trazido numa rede, sem ninguém esperar, né? E aí o impacto da cena não poderia ser maior. Aquele ser deformado, prisioneiro das sombras, ressurgia para dar o golpe fatal, como havia prometido. O tiro de misericórdia na família decadente e arruinada em todos os sentidos. Agora eles estavam muito pobres também. Assim, no exato momento em que Timóteo estendeu o seu pé branco e nu para fora, ouviu-se na sala um grito terrível, uma espécie de urro vibrante e dolorido, como de alguém que acabasse de ser mortalmente ferido. Era Demétrio, que parecia ter recebido uma punhalada, como se estivesse sendo assassinado. E estava. A família fora decepada por um dos seus membros. Quer dizer, essa entrada lá matou, né? Então ele vestido de mulher e com o pé branco, mas o vestido cheio de remendos, mas era uma coisa grotesca demais. A família foi decepada. Timóteo desceu da rede com os farrapos e remendos do que um dia foram vestido de mulher, completando assim a sua entrada gloriosa na sala. Mas, espantosamente, a aparição daquele espectro não escandalizou Valdo, que nesse momento reconheceu-o como alguém de sua família, também com incapacidade absoluta para aceitar a vida em seus limites comuns, diz o Valdo. Então, a gente pensa que eles vão ter uma reação, eles têm outra. Então, o Valdo entendeu, esse é o Menezes. Como Maria Sinhá. Reconheceu nele, sim, o Menezes, com sua palidez, seu nariz exagerado, sua tendência à preguiça e à falta de vontade. Tão rude nos seus propósitos quanto qualquer outro, tão fiel às suas ideias, tão inabalável e tão rancoroso quanto o próprio Demétrio. O silêncio que se instalou na sala só foi quebrado com a bofetada que Timóteo desferiu no cadáver de Nina. Agora pensem nisso. Ele vai até lá e dá um tapa no rosto dela, após ter visto André, que aí ele entendeu tudo, que ele não conhecia. Imaginem, o menino morava na casa, ele não saía do quarto nunca, então ele não conhecia o menino, um rapaz. E parece fê-lo entender tudo. Gesto que Valdo nunca pôde compreender, ele nunca entendeu aquele fato. E nesse momento, Timóteo, atingido por uma apoplexia, esse é um AVC, como uma imensa torre, na visão de Valdo, coberto de joias, aqui é o Valdo que diz, como se fosse uma torre medieval que incrustada de pedras e mosaicos, tremesse de repente em sua base, tremesse lacerada em sua essência e desvendando seu entulho luxuoso, fulgisse de 1000 cores como um vitral estilhaçado e fosse escorrendo colares de ametistas,
pulseiras de safira e diamantes, broches e esmeraldas, brincos de ouro e de rubis, pérolas, berilos e opalas, projetando sobre a sala inteira o esplendor de suas pupilas, um único minuto vivificadas, para escorrerem depois ao longo do tronco, tremerem ainda no último chispar furtivo e morrerem, afinal, inermes e brutas sobre o corpo desabado. Ele tinha guardado um baú de joias da mãe, tudo que tinha, e foi para a sala. E como ele caiu, as joias arrebentadas saíram pelo chão, né? Então, quando ele diz isso, ele está falando de Eros e Tânatos. E quando Nina pergunta, que força me impulsionou a voltar as costas para aquilo tudo que compunha a minha vida? Não fui eu, preste bem atenção nisso. Quem assim o quis, mas uma vontade que não me pertencia e que foi acionada por secretos poderes que desejavam a minha destruição. Ela também está falando de Tânatos, força negativa e inconsciente que nega a vida e busca o estado horroroso. Energia que leva à inércia, no fim das contas buscando a paz. É verdadeiramente uma luta entre dois opostos, a vida e a morte. E Nina só compreende a vida nesses dois extremos. Ou se lança na busca desenfreada aos prazeres, ou se retrai e busca o nirvana, que é o objetivo da pulsão de morte. Para terminar, Crônica da Casa Assassinada é, portanto, uma obra densa, inconformista, com uma força rara, de um autor que passou a vida cantando e pisando em brasas e que quis segurar a causa da morte, como relatou um dia, impulsionado por Eros e Tânatos, as duas potências sem limites. Muito obrigada. Uma vez mais, eu não sei se pela quarta ou quinta. Quinta. Já virei sócia. Não, você é sócia. Você é palestrante catiça. E mais uma vez esgota o assunto, a gente fica com muito pouca coisa para dizer. Você falou no filme Psicose, né? Eu adoro esse filme. Então talvez você não se lembre de como, você disse, não quero fazer nenhum spoiler aqui, mas acho que todo mundo já assistiu, né? Eu me lembro que, talvez você não saiba, como Psicose se chamou em Portugal. Não. O filho que era mãe. Ah, sério? Não. Sério? Me contaram. Bom, o que nós vamos fazer agora é pela quinta vez, como você mesmo lembrou, né, de oferecer um certificado que traduz nossa gratidão, nossa admiração, nossa expectativa de que essas 5 vezes tenham um fator multiplicador, né, que você venha mais vezes a partir do ano que vem, a partir de 2019. Muito obrigado, Vera, e muitos parabéns por uma leitura extraordinária de Crônica da Casa Assassinada. É uma leitura extraordinária de um grande livro. Um grande livro sobre todos os aspectos, né? Volumoso e de conteúdo absolutamente avassalador, né? De Luiz Cardoso. Ele teria muito orgulho, ainda que 50 anos depois de morto, o livro tem tanta morte, né? Mas 50 anos depois de morto, ele teria certamente muita satisfação de ouvir o que você disse sobre a grande obra dele. Esse é o maior livro dele. Na minha maneira de ver, muito humilde, mas também nas grandes críticas, pessoas que efetivamente enveredam pelos caminhos, como você fez, dessa interseção entre literatura e psicanálise, que você já domina amplamente. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você também. E nós vamos agora prestigiar no foyer da Anne o lançamento do livro de outra associada muito querida. Por favor. Não, Fábio, peço licença apenas para registrar nesta noite uma honrosa presença na nossa Anne do professor Galileu, professor de língua portuguesa e literatura, de quem tive a honra de ser colega de magistério em Fortaleza e que engrandece esta noite com a sua visita à nossa Associação Nacional de Escritores. Nós vamos agora nos dirigir ao foyer da Anne para prestigiar
uma outra associada querida da ANE, aliás, membro de nossa diretoria atual, que é a Sônia Helena, que vai lançar um livro editado pela editora Cânone de Goiânia. Ficou um lindo exemplar, uma beleza de livro, e um conteúdo do qual eu tenho muito orgulho, porque ele resulta de palestra que a Sônia Helena fez aqui. O embrião de A Doceira da Casa da Ponte é uma palestra que a Sônia Helena fez aqui na ANE há exatos, ou mais ou menos 2 anos. Foi 2016, né, Sônia Helena? Então foi uma palestra muito bonita que resultou num livro magnífico. Evidentemente que a palestra foi ampliada, o livro está ricamente ilustrado, e então eu agradeço as duas, agradeço a Bela Lúcia e a Sônia Helena por terem proporcionado à ANE neste dia, neste 13 de setembro, uma noite de muito grande dimensão cultural e literária. Muito obrigado a todos e vamos ao foyer da ANE confraternizar. Tá bom, querido.